Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Sim, agora boa noite. 18 horas em ponto, dia 6 de novembro. Sextou, coisa boa, sextou. Estamos mais próximos aí do final de semana, daquele momento em que podemos nos dedicar um pouquinho mais à família. Claro, aqueles que podem, né? Bom, e o Plantão do Evangelho no Lar vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, vai pedindo essa licença, amiga. E quem está conosco hoje à noite é a nossa querida amiga e irmã Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão conectados, que possam receber o nosso carinho, o nosso abraço e também de toda a espiritualidade. É isso aí, bem lembrado, né? De toda a espiritualidade. Estamos aqui reunidos, para estudarmos o Evangelho de Nosso Senhor. Então, sem dúvida nenhuma, a espiritualidade está presente, nos intuindo para que não só saibamos compreender aquilo que se encontram no Evangelho, mas principalmente saber vivenciar isso em nossa vida, que esse é o nosso grande desafio, né, Celina? Muitos de nós podemos até dizer que somos, guardadas as gigantescas proporções, somos doutores. Eu estou falando, quem está ouvindo, eu estou fazendo aqui o sinal de aspas, estou fazendo bastante. Doutores em espiritismo, mas em teoria, porque aqueles que realmente vão lá e aplicam e fazem, aqueles de nós, né? Aqueles entre nós que vão lá e aplicam na sua plenitude, aí já é mais difícil, aí já é mais complicado, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Embora todos vamos fazer um dia, né, Celina? Todos vamos fazer um dia, e que bom que a gente tem pelo menos a condição de estudar, de ir aprendendo aos pouquinhos, para ir descendo devagarinho para o nosso coração e para nossas atitudes, os ensinamentos do Evangelho. Sem dúvida, né? Primeiro a gente compreende, retém aqui, né? Depois a gente vai exercitando, né? O que não vale é a gente compreender e depois não aplicar, né? Achar que vale só para os outros. Minha querida Celina Sobral, você pode fazer por nós a conexão na rede de amor de Nosso Senhor através da prece? Vamos juntos. Vamos lá. Convido a todos a se recolherem, relaxarem o corpo, a mente e elevar o pensamento até o Mestre Jesus, até Deus nosso Pai, e que possamos sentir, nos colocarmos em condições de sentir o abraço carinhoso do Mestre Jesus. Que nesse instante, todos nós que estamos reunidos, conectados, possamos já ir recebendo do alto a medicação necessária para o nosso corpo, para o nosso espírito, que durante esse estudo nós tenhamos a mente dilatada para o entendimento e o coração recebendo esses ensinamentos de uma forma já diferenciada, todos nós. Que os amigos, mentores de luz, que habitam conosco os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, nas nossas caminhadas, aonde nós nos encontrarmos, que também possam ser fortalecidos para nos indicar sempre o melhor caminho a seguir. Que possamos dar o melhor de nós, servindo, auxiliando, sendo compreensivos, tolerantes com os erros alheios, porque queremos que sejam conosco também. Então, que esse estudo do Evangelho possa fortalecer o nosso espírito, para sermos seres humanos melhores. E pedimos que a espiritualidade amiga, responsável por esse Evangelho às 18 horas, possa usar nossa mente, nossas palavras e o nosso coração para passarmos à frente esses ensinamentos tão necessários a todos nós. Pedimos então licença de nossa parte para iniciarmos o estudo de hoje e que Jesus, Deus e os mentores estejam conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, hoje nós vamos estudar proveito dos sofrimentos
para outros, né? É o item 31 do capítulo 5. Você sabe, Celina, que depois que você me informou que o capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho, primeiro eu fiquei um pouco inconformado. Falei, como é que pode? Depois de tanto tempo eu não tinha me dado conta de que este era o maior capítulo do Evangelho. Depois eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque na medida que eu fui também passando adiante para as pessoas, muitas pessoas, mesmo, não tinha me dado conta. É claro que eu sempre assumo que a autoria da descoberta não foi minha, viu, Celina? Não, mas é verdade, o capítulo 5, aliás, todos são muito importantes, mas o capítulo 5 é o maior. Eu acredito até que hoje, pelas nossas interpretações, seja que seja mais necessário, porque nós, no planeta de provas e expiações, no planeta Terra, todos nós somos grandes aflitos, grandes sofredores, ainda carentes de entender a justiça divina e o porquê que nos vêm essas aflições e esses sofrimentos, né? Mas logo, logo estamos entrando no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Ai, que maravilha, né? É um bálsamo. Pois é, né? Depois de termos passado por tantas aflições, faz o quê? Umas 2 semanas nós estamos falando só de aflições aqui. Agora, é claro que o objetivo não é nos deixar aflitos. Muito antes disso, né? Aliás, muito distante disso, né, Celina? É nos mostrar que nós não nos encontramos em um paraíso de delícias. A Terra não é um paraíso de delícias. Nós não viemos aqui a passeio. Evidente que nós podemos passear, nós podemos nos divertir, nós podemos viver instantes de felicidades, mas é bom, né, Celina, a gente estarmos atentos, né, melhor dizendo, ao lugar, ao ambiente que nós nos encontramos, senão nós passamos a viver como Alice no País das Maravilhas, né, crendo que as coisas são extraordinárias e buscando o extraordinário e muitas vezes não nos dando conta da simplicidade e da alegria das coisas que estão mais próximos da gente, né? Sim, sim, e veja bem, o capítulo 5 é uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, nós todos, mas que a gente tem que aprender a saber como sofrer para poder tirar proveito do que estamos passando, porque senão a gente perde oportunidade, perde tempo na existência e temos que recomeçar de novo. Não estamos, né, no mar de rosas, como a gente sempre fala, o planeta Terra é uma escola, todos nós somos aprendizes, discípulos, e estamos aqui tentando realmente aprender, não é? Fazermos devagarinho o que precisa ser feito, porque o próprio Jesus não pediu para que a gente se transformasse de uma hora para outra, nem os mentores de luz, nem os ensinamentos maiores não querem que a gente faça, né, mágica com a nossa transformação, para a nossa melhoria. É devagar, Deus tem toda a paciência conosco, nossos anjos guardiões, nossos mentores, têm toda a paciência. Mas o capítulo 5 explica o porquê dos nossos sofrimentos e diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque serão abençoados, porque serão fortalecidos dentro do nosso merecimento, fazendo por onde entender, né, querer mudar, lógico, a nossa situação para melhor, mas não blasfemar, não ficar revoltado, porque tudo tem um porquê. Deus não seria injusto conosco, né, fazendo com que certas coisas acontecessem para nós e no planeta em vão, sem um porquê, sem um empurrão para frente, não é, André? Sem dúvida. Então hoje nós finalmente vamos aí chegar ao final do capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E já convidamos você, meu querido irmão, minha querida irmã, para estar conosco aqui nesse estudo, né? Trazer as suas aflições, por que não, para que nós possamos juntos descobrir, ou pelo menos tratar das suas aflições à luz da doutrina dos Espíritos, quem sabe dando aí algum direcionamento a partir da intuição dos nossos irmãos espirituais. Como é que você faz isso? 1124575011 é o telefone que a Margarete está ali olhando para o telefone com os ouvidos atentos para poder receber a sua participação e passar aqui para a gente. 1124575011. Você também pode se utilizar do WhatsApp, 11 99643 3827, pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto,
Pode ser mensagem de vídeo, que a Margarete anota e passa aqui pra gente. 11 99643 3827. Você também pode se utilizar do Facebook, do Facebook, para poder deixar sua mensagem, seu comentário, sua sugestão, seu elogio. A gente gosta de elogio também, né? Sua reclamação, por que não? Para que nós possamos aprimorar tudo aquilo que nós fazemos aqui através da Fundação Espírita André Luiz, da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Repetindo o WhatsApp, 11 99643 3827 ou facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Você clica lá na janelinha de exibição desse programa, deixa o seu comentário e a gente sempre faz questão de ler uns tantos. É uma forma de agradecermos a sua gentil colaboração. E mais do que comentar, o mais importante é compartilhar. Curtir, comentar, claro, mas compartilhe, porque nós estamos vivendo em um planeta com muita prova e muita expiação, então é natural que as pessoas estejam em sofrimento e a doutrina dos Espíritos, sem dúvida nenhuma, tem muito a levar aos nossos irmãos de caminhada. Então vamos lá, proveito dos sofrimentos para outros, é o item 31, né, do capítulo 5, estamos encerrando hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá, vamos começar a leitura. Aliás, ele é curtinho, nós vamos ler de uma vez só, mas vocês vão ver a quantidade gigante de informações que tem aqui praticamente em 6 linhas, né? Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos. Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Aí tem a resposta, essa foi uma pergunta, né? Sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão à submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro, né? Como eu falei, é uma mensagem extremamente curta, uma mensagem do Espírito São Luís, que foi colhida em Paris no ano de 1860. Muito interessante e profunda a mensagem, né, Celina? Sim, sim. Falando exatamente da resignação, né? De como nós devemos ver o nosso sofrimento com outros olhos, né, André? Sim, e quando ele nos dá este caminho de auxiliar no crescimento dos nossos irmãos de humanidade, né? E ele faz, basicamente, ele diz que nós temos 2 maneiras de auxiliar, né? Ele faz materialmente, e aí é interessante que ele coloca aqui algumas condições, alguns exemplos que do ponto de vista material nós podemos auxiliar as criaturas, né? Pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício, né? Basicamente. Agora, quando vai no moralmente, é simples, né? Exemplo, né? Basicamente é exemplo, né? Porque pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. O troço difícil, hein, Celina? Pois é, o difícil é o exemplo, não é? Não é isso que a gente está tentando estudar para daqui a pouco conseguir colocar em prática, descer da mente para o coração, como nós falamos. Então, até quando está na parte material, mesmo que a gente faça encarnado no nosso corpo pesado materialmente, alguma coisa que seja diferente do que estamos sentindo lá na nossa alma, a gente pode ir fazendo. Mas quando vai para o lado moral, o negócio fica mais delicado, né, André? Porque é complicado moralmente você começar a fingir o que você está sentindo, começar a fazer as coisas com intenções diferentes, mesmo daquilo que a gente está demonstrando, mesmo porque nós somos invisíveis aos olhos de Deus. Ele sabe o que passa no nosso coração, no nosso sentimento. E não é ele que vai
trazer as respostas ou as consequências para nós. Tudo que nós fazemos tem o retorno. Existem leis divinas que nós temos que cumprir, que estamos debaixo delas, não é? Então, esse ser bom, ser melhor, auxiliar, como a pergunta faz, né? E São Luís responde, é ter uma verdade tamanha, uma boa vontade tamanha, para que sejamos realmente benevolentes, para que sejamos realmente sinceros e possamos transformar uma situação em auxílio do outro, lembrar, assim, mais próximo de tudo que Chico Xavier fez, que grandes exemplos aí da humanidade trouxeram para nós, porque realmente a parte moral é tudo que falta na gente para a gente deixar de ser aflito, para a gente entender o próximo, para a gente ser entendido, porque geralmente nós queremos compreensão para nós, mas será que nós estamos compreendendo o outro? Será que nós estamos aceitando? Será que a gente enxerga que o outro tem limitação? Ou só a gente quer que enxergue que nós temos essas limitações? É complicado, é uma coisa delicada e, como você falou, profunda para um estudo e até para o nosso próprio entendimento ainda por enquanto, porque nós estamos falando aqui, estamos plantando sementinha, mas na hora que a gente vai colocar em prática, muitas vezes a gente dá um passo para trás. A gente faz diferente daquilo que a gente até quer fazer, mas ficamos às vezes desligados, ficamos em conexão com os irmãos nossos que estão com outras ideias, não só com os nossos mentores de luz. Então, muitas vezes a gente erra e fraqueja por não vigiar, por não estar atento a muitas coisas que nós já sabemos, né, André? E mais, né, Celina, do que dar este passo para trás que você nos trouxe, que é uma realidade, muitas vezes nós realmente damos alguns tantos passos para trás. O maior problema é quando nós não nos damos conta que demos passos para trás, né, Celina? Porque dar passos para trás, onde nós nos encontramos, é algo natural, faz parte até do aprendizado. Cair, errar, pecar, né? Mas quem está ouvindo, eu estou fazendo aqui entre aspas. Isso tudo faz parte do aprendizado. O grande problema é quando nós não nos damos conta do mal que estamos fazendo a outrem e fazendo mal a outrem a nós próprios, quando nós damos um passo para trás e que o nosso passo para trás, do ponto de vista moral, é um mau exemplo para as outras pessoas, né, Celina? E esse passo para trás, que eu não estou vendo você, né, que hoje nós estamos cada um em um lugar separado, é realmente entre aspas, porque não estamos querendo dizer que o nosso espírito está regredindo, não. Nós somos o que somos. Se nós formos seres humanos já evoluídos, seres espirituais, vamos dizer assim, é melhor, nós não vamos errar, nós não vamos fazer, é porque nós ainda estamos presos a certas situações que exigem mudança interior nossa. Então a gente faz o mal que a gente não quer e o bem que a gente quer e gostaria de fazer, a gente acaba não fazendo. Isso daí tá... que nem sei quem fala, é Santo Agostinho que fala isso? Essa é a mensagem aqui é de São Luís, né? A mensagem de hoje. Não, eu digo que fala que o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo. E o bem que a gente quer, a gente acaba não fazendo. Está escrito no Evangelho, agora não me lembro de quem é essa mensagem. Então, é muito isso mesmo que nós estamos colocando, que o André colocou, porque se a gente fosse seres humanos já num outro patamar, com o coração mais burilado no sentimento, nós não precisávamos estar lutando pelas nossas virtudes, que é justamente a tolerância, a compreensão, a aceitação do outro e a nossa mesmo. Né? Porque as outras coisas nós já conquistamos, tipo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nós já sabemos de cor e salteado. Tudo nos melindra, tudo nos machuca, dependendo da forma que a gente se direciona, machuca o outro, ou então nós nos machucamos. E essas virtudes que nós precisamos lutar, que o Evangelho nos ensina, e grandiosamente no capítulo 5, para que a gente saia, para que a gente diminua essa aflição, que é o patamar para que a gente possa levantar a taça da vitória, não é? Quando mais para frente a gente vai estudar também amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é a gente aprender a cuidar dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos,
para que a gente possa começar a vivenciar esse amor por nós e darmos para o outro com uma situação mais leve de existência, não é, André? Pois é, até porque tem muita gente precisando dessa leveza, né, Celina? Mas, enfim, esse é um dos trabalhos da doutrina dos Espíritos e desse conhecimento. Por isso que nós sempre pedimos, passe isso adiante. Comente, curta e compartilhe, é uma caridade que você faz. Vamos voltar um pouquinho, quando ele fala de que materialmente nós podemos auxiliar o nosso próximo, auxiliar o crescimento da sociedade, né? Ele começa com o trabalho, né? Não, mas como assim pelo trabalho? A gente pode achar, pelo trabalho eu posso me associar a uma organização não governamental e prestar ali 1 hora semanal de trabalho voluntário. Eu posso entrar para uma casa espírita, para um centro de umbanda, para uma igreja evangélica, não importa, e dedicar um tempo ali para poder estar ao lado das pessoas, mas é muito mais amplo do que isso, é extremamente mais amplo do que isso. Por exemplo, quando a gente fala de que forma que materialmente nós podemos auxiliar pelo trabalho, né? Entre outras coisas, escolher atuar, escolher estar ativo em algo que vai trazer qualidade de vida, que vai trazer avanço para a sociedade, né? Eu me lembro uma ocasião, Celina, em que estive reunido com algumas pessoas que estavam com um projeto audiovisual, né, voltado para as questões de transformação da sociedade, né? E inicialmente havia ali um convite para que, como os recursos iniciais não existiriam, que nós começássemos com voluntários, né? E me lembro que durante a reunião foi muito, muito claro a mensagem que veio da espiritualidade. Comecem com voluntários, não tem problema nenhum. Mas lá adiante, traga profissionais. Por quê? Porque, infelizmente, muitos jovens que se formam em cinema, se formam em rádio e TV, se formam em audiovisual, né? Como eles não são cooptados para o trabalho profissional, inclusive com rendimentos à altura, pelo bem, eles acabam muitas vezes sendo cooptados para o trabalho profissional para o mal, né? Então, por exemplo, em vez da criatura fazer um documentário que falasse de um respeito ao meio ambiente, ela pode ir fazer um filme que vai fazer uma ode, vai fazer uma campanha para cigarro, para bebida, enfim, a importância de que quando escolhermos a área de atuação no nosso trabalho, nem sempre nós podemos, né? Porque as convenções, as situações, às vezes acabam nos empurrando para questões de trabalho, para áreas de trabalho que nós sequer desejamos, né? Mas quando nós pudermos, sempre na medida do possível, perguntarmos se nós estamos nos alicerçando em uma atividade de labor que pode ser saudável para a sociedade, para o conhecimento da sociedade, para o avanço material da sociedade, não importa, né? E o que você está colocando está dentro da Gênese, e também quando se fala da lei do trabalho, a lei do progresso, muito válido, muito necessário até o trabalho voluntário, claro, óbvio, nós sabemos que hoje num currículo profissional, aquele que tem um trabalho voluntário soma pontos para a sua admissão e coisas maiores ainda, mas é preciso que exista o trabalho para a sociedade, até por dignidade, não é, André? Mas o homem está no planeta Terra não só para lutar pela sua evolução moral, mas também para fazer com que o planeta evolua, lidando exatamente com a lei do progresso, com a lei do trabalho, que precisa, né? Ninguém está pedindo para que as pessoas, por exemplo, abram mão de tudo, que nem está dizendo realmente, passe por privações, por sacrifícios. Ninguém está pedindo que alguém saia aí pelado na rua, fique sem roupa, que ninguém é Francisco de Assis, nem tem esse cabetal todo de evolução. Mas que a gente vá devagar, enxergando por onde fazer alguma coisa pelo nosso planeta, pela sociedade que vivemos, pelo lado cultural e por nós como espírito, que tudo vai se entrosando de uma forma consequencial. Não é? Nós viemos ao planeta não para fazermos coisas ruins para nós e para o planeta, mas por uma necessidade de evolução. Está lá na necessidade da reencarnação do espírito também, na Gênese, no Livro dos Espíritos e até mesmo no Evangelho.
Então, a gente precisa ver e ter a sensatez e o raciocínio do que nós estamos fazendo conosco, com o outro, com o planeta que está nos dando a oportunidade de evolução. Então, isso tudo que você falou, e realmente, né, 3, 4, meia dúzia de linhas, dá para a gente aprofundar nessas palavras, numa reflexão bem profunda e valiosa para todos nós, que é o intuito do nosso estudo sequencial do Evangelho que você está trazendo para a gente, né, André? Eu queria até aproveitar aqui para homenagear, quase que agradecer, né? Eu tenho para nós que muitos de nós talvez deveríamos agradecer essas pessoas de joelhos, né? Os professores, por exemplo, uma atividade que é tão desvalorizada neste país, que se quiser ser grande, em algum momento vai precisar treinar e valorizar os seus professores. Quem escolhe hoje ser professor no Brasil é quase uma atividade sacerdócio, porque o camarada sabe que muito provavelmente ele não vai trazer os recursos suficientes para ter uma vida confortável, pode muito bem ter uma vida digna, mas muitas vezes não ter uma vida confortável. Entretanto, algo nestes espíritos, muitas vezes, né, porque há maus professores também, mas muitas vezes é um grande desejo, um impulso que esse espírito tem, ciente de que ele não vai trazer recursos valiosos financeiros para a sua vida, entretanto, ele vai levar criaturas adiante, vai ensinar. Meu Deus, não há talvez... Deve haver, mas profissão mais bela, eu ia dizer. Claro, há muitas profissões belas. Os nossos irmãos que trabalham na enfermagem, os nossos irmãos bombeiros, né? E os artistas deste país tão importantes, né? Para levar um entretenimento de qualidade à vida das pessoas, e também muito desvalorizados, né? A gente acha que artista ganha dinheiro. Os que ganham dinheiro são poucos, mas muito poucos, e estão quase todos em um canal de televisão, né? Que todos sabem o que é, e um ou outro. Porque a grande maioria está sofrendo. E ainda assim, o seu desejo de fazer algo que traga engrandecimento para a sociedade consegue muitas vezes ser maior do que o desejo de ganhar dinheiro. Ou seja, é um grande exemplo de trabalho. E de trabalho com privação e com sacrifício, né, Celina? Porque no Brasil ainda está tão difícil qualquer tipo de arte. Não é? Aliás, não sei se só no Brasil, viu, André? Eu acho que lá para aquele lado também de Europa e vários pontos do planeta, é muito difícil a pessoa que se dá bem, por exemplo, na dança, na própria música, na arte de interpretar, e várias outras formas, o desenho, várias formas. Então, quer dizer, muitas vezes se julga, porque... olha como é agredido, como você falou, realmente, a falta de valorização dos professores. Se não fossem os professores, a gente não estava aqui falando, escrevendo, lendo, não é? Então, existe uma desvalorização até geral em relação ao outro ser humano. Por isso que a gente precisa dessas passagens do Evangelho, André, né? Porque se a gente for focar a arte, a gente vê grandiosamente. Se a gente vai no profissional do ensino, outra grande forma de mudança urgente que precisa acontecer no planeta, por conta de falta de valorização. Mas se a gente for pensar no geral, um ser humano e o outro ainda são poucos, não é a maioria do planeta que reconhece o outro, que valoriza, que enxerga os pontos bons no outro, porque todos nós temos, não é? Nós temos dentro de nós a partícula divina. Então, quando Jesus veio ao planeta para ensinar e para dizer grandes coisas boas para as nossas mudanças interiores, moral, etc., é porque ele via já em todos nós, de repente, espíritos que estão reencarnando desde aquela época até agora, no momento, passando o que tem que passar pelo planeta. Ele via em todos nós luz. Jesus não iria simplesmente jogar palavras ao vento. Então, ele sabe que nós não somos, todos nós, esse erro ainda, que ainda insistimos em praticar, em pensar, em sentir, né? A maledicência, a falta de perdão, a falta realmente de reconhecimento em relação ao outro ou a tudo.
Então Jesus sabe que no fundo nós somos luz. É aquela situação, né, do artista que esculpiu, Michelangelo, a estátua do Pensador, lembra? Que ele falou, como que você, perguntaram para ele, né? Como que você conseguiu tirar de uma pedra bruta uma grandiosidade dessa estátua do Pensador? E ele diz, não, eu não tirei. Ele já estava lá, eu só tirei os excessos. Quer dizer, todos nós ainda precisamos tirar e que alguém tire alguma situação, alguma coisa que vai acontecendo conosco, é que vai tirando os nossos excessos para mostrar essa luz, esse anjo espiritual que existe em todos nós, que é os espíritos perfeitos que um dia vão chegar lá e vão alcançar essa perfeição possível, né? Logicamente que não a perfeição de Deus, mas essa perfeição dos espíritos que habitarão planetas celestes. Sim, sem dúvida. Eu acho que a obra que você cita, e o artista, eu tenho quase certeza que realmente é Michelangelo. A obra eu acredito que é a Pietà, né? Porque o Pensador é de Augusto Rodin. É né? verdade, Então, Rodin. eu acho que é a Pietà, mas você, meu irmão, minha irmã, dá uma pesquisadinha no Google aí, que é bem mas legal. o intuito é exatamente a gente tirar os excessos, né? Que é o que tira de nós. Sim, a frase é linda, e é de uma grande humildade também, né? Porque ali ele reconhece que a arte já estava ali, né? Que ele foi só um grande facilitador da arte. É muito bonita realmente a frase, eu tenho quase certeza que é Michelangelo em A Pietà, mas vamos pesquisar. Ele fala aqui também, do ponto de vista material, né? De como nós podemos auxiliar com privações e sacrifícios, né? O que ele fala aqui? Privações e sacrifícios que se impõem, né? Contribuindo para o bem-estar material de seus semelhantes. Como é que a gente pode explicar isso para o público? Que privações e que sacrifícios que podem contribuir para o bem-estar de outrem, Celina? Pois é, isso que a gente estava falando. Não é o caso da gente pegar e dar tudo que a gente tem, sair sem roupa na rua, porque nós não temos condições de ser, né, Francisco de Assis, né, essa evolução toda, mas se a gente pode ajudar, deixar de comprar uma coisa de excesso para dar para aquele irmão nosso que nós estamos vendo que está passando fome, frio, que está precisando de um medicamento, é uma coisa. Mas é importante nós pensarmos também, André, nas privações e no sacrifício do nosso orgulho em relação ao outro, né? Da nossa palavra de compreensão, de deixar de falar certas coisas que a gente sabe que vai machucar muito um irmão nosso. É aquele negócio lá, a verdade em exagero é falta de educação. Então, como é que está sendo o nosso colocar a verdade? Estamos tendo pelo menos o mínimo de gentileza, de carinho? Estamos nos privando, às vezes, de eu vou falar o que quiser, o que tiver que ser. Isso não é um ensinamento para todos nós. Eu estou falando, colocando principalmente para mim, porque muitas vezes a gente fala, quando vai ver, já falou e já ofendeu o outro, já magoou. Então, como é que estão as nossas privações materiais em relação também à minha matéria? Porque tem coisas que a gente fica tanto em excesso no mal que a gente adoece. A gente adoece o outro, dependendo da forma, né, que nós tratamos o outro. Será que esse sacrifício, essas privações independentes, que a gente está falando desses excessos, desses, né, de exagerar para a gente e não dar nada para o outro, não é isso? Né? Um auxílio, por exemplo, numa casa espírita, eu não acho errado. Tem que se pagar uma luz, tem que se pagar uma água, tem que se manter uma TV, tem que se manter uma rádio, tudo bem. Não estamos dizendo, você deixa de comer para fazer isso ou aquilo, não é isso. Mas existem privações que são realmente caridosas, mas não aquela de dizer, olha, eu estou fazendo isso, ó. Tá vendo? Colocando orgulho em cima de tudo, ou então querendo se exaltar. Não é esse tipo de exaltação ou de privação que Jesus quer da gente. Esse ano aqui, né, Celina, há vasto material jornalístico que fala sobre o tema, né? É uma quantidade enorme de pessoas muito ricas ficaram muito mais ricas, né? Porque uma das coisas que as pessoas que têm grana neste planeta, né, sabem fazer é fazer este dinheiro
trabalhar para si próprio, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país onde é possível ganhar muito dinheiro com aplicações, né? Muito dinheiro de fora, até poderia vir muito mais se nós não tivéssemos tantos problemas na nossa política, e não só na nossa política, na nossa infraestrutura e etc. Só que o que não dá, né, Celina, se a desgraça se faz presente no planeta. Eu tenho uma grande fortuna, eu pego esta grana toda e vou para o mercado tentar ganhar dinheiro com a desgraça alheia. Até aí, se você está se valendo da Bolsa de Valores, enfim, de estratégias lícitas de fazer o seu dinheiro aumentar, isso é ótimo, isso é maravilhoso. O grande problema é quando as criaturas se valem única e exclusivamente desta forma de obter grana e não se dão conta que elas poderiam, por exemplo, investir um pouco mais nas empresas, porque as empresas geram trabalho, geram renda, e isso dá dignidade às criaturas. Podiam investir um pouquinho nas atividades de benemerência, nas casas de caridade, naquelas pessoas que estão indo até os sofredores, né? Podiam pagar melhores salários para os seus funcionários, enfim. E infelizmente essa é uma realidade, né? Todo momento em que uma desgraça como essa se abate, uma quantidade enorme de pessoas foca apenas e tão somente de que forma que eu ganho dinheiro com isso no mercado de investimentos, e não só no mercado de investimentos. É sempre lamentável quando o nosso desejo, o nosso anseio de ter mais não nos deixa ver que com o que nós temos, nós já podemos fazer um bem danado, né, para tanta gente, né, Celina? Pois é, aí que entra o nível do orgulho que está no nosso planeta ainda, não é? Você vê, nós vemos na mídia toda hora aí situações de auxílio de merenda escolar, de auxílio de pessoas que não têm nada, e aqueles que têm muito ainda vão e tiram para eles, ou então tira de quem não tem. Né? No geral, não só nesses 2 pontos que eu estou citando aqui, é uma situação lastimável. Sabe, a gente que estuda o espiritismo, a gente fica pensando, será que está perto de transformar o planeta em planeta de regeneração? No meu olhar, ainda está muito longe, André, justamente por conta de situações como essa. O ser humano, ou então realmente precisa acontecer certas coisas que vá devagarinho, realmente separando o joio do trigo, para que as coisas mudem, já que não dá jeito, então vem uma mão maior, né, um poder maior e fala, não, vamos fazer na marra, porque vocês têm que evoluir, não estão evoluindo, vamos ter que fazer diferente, porque sendo um pai misericordioso, que é o bem do filho, se uma coisa está fazendo mal para ele, vai dizer, não, olha, você vai ficar ali de castigo, mas vai ser para o seu bem, porque você vai aprender, você vai perder esse brinquedo aqui agora, para você aprender a valorizar esse brinquedo. Depois que você se conscientizar, você recebe de novo. Então, eu acredito que o nosso planeta está precisando desse socorro e desses castigos de um pai que, às vezes, né, põe realmente, tirando tal coisa. Hoje você não vai comer doce ou coisa do tipo, não, lógico, em sentido figurado, para que nós todos possamos aprender mais rápido. Muitos de nós temos, né, Celina, que esse foi um dos trabalhos do coronavírus, né? É evidente que nós não vamos ser inocentes, ingênuos, em crer que depois da vacina o mundo estará regenerado. Eu comungo da mesma opinião tua, Celina. Acredito que nós estamos no coletivo ainda muito, mas muito distantes de um mundo de regeneração. Entretanto, nós temos que ter esta visão de mundo, né? De que as coisas, quando se dão, elas se dão apenas e tão somente com o objetivo de que nós possamos ir um pouco mais adiante. Aliás, os espíritos, quando tratam de lei de destruição, em O Livro dos Espíritos, eles são muito claros, né? Quando algo realmente nos visita, estas grandes catástrofes, esses grandes eventos, o objetivo primeiro é fazer avançar a moral, o amor no ser humano, né, que às vezes está tão distante, as pessoas estão sofrendo e não se dão conta que estão sofrendo
porque a conta do banco muitas vezes está cheia, mas a conta do coração, aquela conta no banco da divindade, essa está minguada, né, Celina? Exatamente. Nós precisamos, de uma forma ou outra, mexer com os nossos corações. Você está sendo muito feliz nas suas colocações, porque falta, às vezes, essa balançada no moral, no pensamento, no sentimento, para que a gente enxergue o que a gente está fazendo, principalmente conosco mesmos, né, André? Muito que a gente pensa que está fazendo para o outro é para nós mesmos. A vida é um eco, é um eco. O que a gente dá para a vida, para o universo, é o que volta para a gente. Quando a gente ouve aquela repetição numa sala vazia, numa sala oca, e repetindo o que a gente falou, ou de bom, ou de ruim, ou de legal, é exatamente a situação do universo em relação a nós, a situação da vida em relação a nós. Novamente falando das leis divinas, que nós não podemos escapar. Então, nós não temos mais tempo a perder na nossa encarnação. Que a gente possa junto ter o propósito de estudar o Evangelho, nós todos que estamos nessas salas, nessas conexões aí, por onde vocês estiverem, por onde nós estivermos, que a gente possa refletir de uma forma diferente o tempo que nós estamos perdendo, o que nós estamos fazendo que precisamos melhorar com urgência, onde é que está aquela mudança interior que, de repente, é o ponto que está mais pegando para o nosso sofrimento, para a nossa dor. E se a gente não está conseguindo entender, de repente aceitar a voz de um outro que vem e fala para a gente, e geralmente não são aquelas pessoas que nos amam, que nos idolatram, que gostam muito da gente, que vem falar. São pessoas que a gente acha, ou de repente a pessoa não gosta mesmo da gente, nós precisamos ouvir. O que elas estão falando? É para o nosso bem, não é? Mas vamos tirar, porque aquele que não gosta da gente, de repente fala mais a verdade naqueles pontos que a gente não consegue ver. E a gente, né? Não quero mais ver aquela pessoa, não quero mais falar com tal pessoa. De repente são eles que nos mostram onde nós estamos deixando pegar mais, para que a gente mesmo sofra, para mostrar que tudo na mão de Deus está sendo colocado certo. Né? Quando o Evangelho fala bem dizer a dor, bem dizer o sofrimento, é nesse sentido, de enxergar no que vai nos beneficiar, no que vai fazer a gente mudar. No que vai fazer a gente levar essa vida de uma forma mais leve, aprender um pouco mais com todas as oportunidades que a vida nos traz. Olha, chegou bastante mensagem, vou tentar passar algumas rapidinhas, porque nós já estouramos. Geraldo Cucharo e Lucélia de Itanhaém, José Dibe e Marlene de Uberaba, Lúcia Vasconcelos de Natal, Ivanir, que é de São José do Rio Preto, são todas queridos amigos e irmãos que mandam mensagens para nós quase todos os dias. Helena Virgílio, que é de Araraquara, a Lúcia Vasconcelos, né, dizendo que o capítulo começou no dia 21 de setembro. Nossa, mas essa tá anotando ali no Evangelho os dias, hein? Parabéns, minha querida Lúcia Vasconcelos. Novembro já. Pois é, e um beijo no coração. Boa noite, moro em Louveira, São Paulo. Adoro assistir o Evangelho todos os dias, fazendo crochê solidário e rindo com as graças do André. Relaxante esse momento. É a nossa querida Ana Luísa. Agradecer também a Maísa, que é de Bahia Fório, né? Que vai deixando o seu boa noite. A Graça, que é de Araguaiana, no Mato Grosso. A Elza e a Isis dão boa noite a todos. A Magda, que é de Hortolândia, São Paulo. Boa noite, estou assistindo pelo YouTube. Estou vivendo ultimamente crises do pânico e ansiedade. Os dias estão difíceis. Como a doutrina espírita pode me ajudar a passar por esse momento difícil, né? Eu diria, minha querida Magna, nós estamos no finalzinho do programa, já estouramos aqui, mas eu diria que você já está no caminho, né? Quando você está aqui acompanhando esse trabalho, e eu quero crer que você, além de tudo, está fazendo as suas preces, a sua oração, está vigiando os seus pensamentos, os seus atos, está fazendo isso tudo, você está num caminho bacana, não deixa de procurar um médico se o sofrimento estiver grande, né? Um médico psiquiatra mesmo. Psiquiatra não é médico de louco, ou eu sou completamente louco, porque a cada 2 meses eu vou ao psiquiatra, né? Então procure lá, faça terapia também, e já deu tudo certo, você está no caminho bacana, e isso tudo está te trazendo, sem dúvida nenhuma, um grande
um grande crescimento. A nossa querida Herô, que é de Peruíbe, depois de tanta tragédia em minha vida, tanta tristeza e tantos percalços, eu me encontrei através da doutrina espírita, que é uma bênção em minha vida. Só tenho a agradecer. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, né? E ela vai agradecendo todo mundo. Que coisa boa, Herô. Então essas tragédias não eram tão tragédias, ó, porque te fez uma pessoa melhor, mais feliz, mais plena, mais confiante no futuro. Olha que maravilha. A Claudirene e o João Bosco, da Fazenda Taperão, município de Berlândia. Deixa um abraço para todos aqui e deixa uma boa noite. E, por fim, estamos lendo as mensagens do Facebook. Tânia Januário, de São Paulo, como um dos exemplos, o sacrifício que a maioria dos pais fazem para seus filhos estudarem e evoluir. Boa, realmente é isso mesmo. É pelo exemplo e não pelo que a gente fala, né, minha querida? O Luiz Gomes da Silva, agora pelo Facebook, Serena, ele fala aqui, olha que interessante. Eu sou professor e sei como é difícil exercer a profissão no Brasil, e o mas é extraordinário, mas ser professor também me trouxe muitas alegrias. Hoje tive a alegria de ver um ex-aluno que hoje é promotor dando uma entrevista na TV. Ah, não tem dinheiro que pague, hein, Luiz? Não é, Celina? Muito importante. Luiz, todo o nosso carinho para você e parabéns por ser esse mestre aí da educação. Que você tenha muitas e muitas realizações felizes. É isso aí. Agradecendo aqui Maria do Socorro Valente, Adriana Guiar, Frederico Madeira, Aparecida, Isabel Cristina, Silvana Teixeira, Custódio Conrado, Inês Timóteo e mais um monte de gente boa que nos mandou mensagem aqui pelo Facebook. Infelizmente não dá para ler todas as mensagens. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos já fazendo aquele convite amigo para caso você possa, caso você queira, cerrar os seus olhos, para que juntos possamos beber desta fonte inesgotável de amor que nos visita nesse instante. Amor do Pai por cada um de nós, que circula gratuitamente, está ao nosso alcance. Basta que estiquemos as nossas mãos, buscando as vestes de amor de nosso Senhor. E nesse instante, estamos conectados com essa energia, apaziguados pelo amor que nossos irmãos da espiritualidade amiga têm por cada um de nós. Irmãos que nos trazem muito mais do que um abraço, que nos traz o remédio na medida certa, a palavra e a inspiração que conforta e dá forças a seguir adiante, a vontade sincera e firme de trabalharmos o bem em nós próprios e com o nosso exemplo sermos referência de amor e paz para os nossos irmãos em caminhada. Pedimos a estes irmãos amigos que nos auxiliem para que fluidos de amor e paz possam se fazer presente em todo o nosso ambiente de trabalho, para que ali haja empatia, respeito de uns para com os outros, abundância e prosperidade com Jesus, na geração de trabalho e renda, gerando dignidade às criaturas. Pedimos também a estes irmãos amorosos que possam inundar de paz e de amor o nosso ambiente residencial, higienizando nossos leitos e roupas e tocando os corações e as fibras mais íntimas dos irmãos que coabitam conosco. Ah, Mestre querido, nesse instante cada um de nós vamos pedindo o auxílio para um irmão, para uma irmã de caminhada, alguém que nós sabemos que está passando por um momento difícil, mas para Jesus nada é difícil. Que estes irmãos queridos possam receber este apoio, esta paz, esta luz, este remédio, esta força,
para se aperceberem de como são amados e de quanta alegria e felicidade nos aguarda no porvir. E como fazemos todas as noites, nós te pedimos, Senhor, que possa olhar pelos nossos irmãos que atuam na área da saúde, para que continuem a entregar para o bem da humanidade o excelente serviço que estão fazendo nesse momento de tanto aprendizado da terra. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico da noite, nós pedimos licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, minha querida Celina, um ótimo final de semana para você, de muita paz e luz. Igualmente, André, obrigada a todos que estão ligados a nós. Uma noite de paz, de refazimento, um fim de semana abençoado e breve estamos juntos de novo. É isso aí, em breve, segunda-feira o Plantão do Evangelho no Lar volta às 18 horas e nós fazemos um convite para que você esteja conosco. Mas antes você vai ter um final de semana extremamente iluminado, que assim seja, graças a Deus, e beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho.